Bom, a gente continua dando andamento à psicologia, à psicodinâmica do trabalho. Eu vou falar dos impactos da reconfiguração do capitalismo no trabalho. Citei na aula passada, na videoaula passada isso, mas agora eu vou definir cada uma dessas regras aí, né? Vamos lá. As novas tecnologias, a vida do trabalhador muda constantemente, né? As mudanças tecnológicas, as novas tecnologias, a informação constante, massiva, toda hora em cima de você, a política econômica que não está regulada, né? Há desprivilégio para nós da administração, né? Para nós que somos da produção, há no momento uma política econômica que ela não nos privilegia, né? E ela traz regulamentação bem diferente e ela não está flexível com as relações laborais. Então, quando eu não vejo um plano, eu não vejo uma meta, então eu começo a pensar nesses entornos da globalização. Aí vamos só pensar o seguinte, pessoal, França, né? A França, vamos anterior, vamos lá na Grécia. A Grécia já foi uma das grandes potências do mundo. Hoje um país falido. Por quê, gente? Por causa da globalização e por causa dessas políticas econômicas instáveis, né? Que não são neoliberais, né? Que são muito antigas, né? E nós temos a França, né? Hoje, dia 1º, dia do trabalhador, teve protestos maçantes, incríveis, em cima do Macron, lá que é um político, né? de esquerda e que não está privilegiando muito a classe, a produção, e as pessoas ficam desempregadas, e aí, vão comer o quê? Então, tudo isso acontece de uma forma muito complicada, e nós estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro, né? Nós temos a América do Sul, América Latina sendo tomada não pelo que está acontecendo, mas diferentemente, né? E nós temos a Argentina agora com 106% de inflação, e acho que para você comprar um dólar, você gasta 500 pesos, né? Isso é muito complicado, né? Isso é graças a essas desregulamentação e essa flexibilização das relações laborais. Então eu encho o Estado, né? Eu sobrecarrego o Estado, mas não tenho de onde tirar, não tenho fonte de tirar, então a produção cai, as empresas vão embora. Então é isso que traz essas novas configurações do trabalho, e nós temos que ficar muito atentos, principalmente enquanto os administradores, né? Tentar traçar novas estratégias e novas reorganização do trabalho, desde da função, desde a primeira aula até hoje. Você tem que trazer uma nova roupagem, pensar de uma maneira diferente. Mas esse ritmo, né, que é intensificado no trabalhador, ele causa, o trabalho e a saúde do funcionário emergem enquanto um problema científico, né, das condições históricas do desenvolvimento do capitalismo, né? Vamos lá, mas aí nós temos e aí quando eu tenho esse autor citando isso aí, eu penso o seguinte: não quer dizer que se a gente tivesse no socialismo as pessoas não estariam doentes. Se eu tivesse no socialismo, as pessoas estariam bem. Mas como estão a saúde das pessoas em Cuba? Como que estão a saúde das pessoas na Venezuela? Nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar em como fazer com que isso aconteça de uma maneira porque o capitalismo é a forma mais certa de governo, né? O socialismo, ele traz uma máquina inchada e ele não deu certo. Tanto é que ele foi provado para nós ver que ele não existe, ele não deu certo. Porque, segundo Karl Marx, né, no livro O Capital, né, o socialismo ia começar nos Estados Unidos, num país extremamente desenvolvido, com cultura altamente desenvolvida. Isso não seria capaz na América do Sul, em outros lugares, porque as pessoas não estão capazes de sobreviver isso, né? Já no Brasil, a intensificação do trabalho implica na saúde do trabalhador, ainda não constitui um objeto de estudo da saúde coletiva. Nós estamos aprimorando, nós estamos começando a levantar isso para falar, olha, de onde que está vindo esse trabalho, as pessoas estão adoecendo, por quê? Será que é o estresse? Será que é a forma de gestão? Há inúmeros trabalhos, inúmeros artigos publicados, mas não tem nenhum que fala, é isso. Então nós não temos essa base ainda, nós temos que estudar isso aí de maneira mais consistente.
Exigências redobradas da produtividade e da qualidade. Né? O trabalho é necessário para as empresas cumprirem seus objetivos, mas também traz benefícios no âmbito pessoal, já que os funcionários realizam suas metas e se sentem mais satisfeitos no trabalho. Então vamos lá. Aí os fatores higiênicos lá de Ensberg devem estar muito bem centralizados nessas políticas e nessas práticas trabalhistas. Porque se não tiverem, o funcionário não vai estar satisfeito. O funcionário não quer não ser produtivo, ele quer produtivo, e pelo contrário, ele quer trabalhos desafiadores. Quem não gosta de trabalhos desafiadores faz concurso e vai trabalhar no posto. Lembra que eu falei para vocês? Nada contra a pessoa que está trabalhando lá. Mas é a pessoa que não quer um trabalho desafiador, ela vai fazer isso, mas ela vai adoecer depois. E nós que somos aqui da administração, a gente gosta de trabalhos desafiadores. Nós queremos produzir e queremos ter grande quantidade produtiva na qualidade de vida do trabalho. Eu quero trabalhar, mas eu também quero ganhar um bom, ser pago de maneira assertiva, porque eu tenho as minhas metas e os meus desejos, porque senão como que eu vou fazer? Então nós temos que pensar nisso aí. A produção torna uma obsessão, né, nas empresas, na jornada de trabalho. Eu creio que isso aqui agora já está um pouco meio que tranquilo, porque as pessoas só trabalham horas de trabalho, porque a gente tem a lei trabalhista, né? Tudo tem que ser conforme a CLT ou a autocobrança, né? Aí é quando eu me autocobro para ser o melhor de todos, seja pela expressão externa ou pode ter greves, né? Reflexo na saúde mental, por exemplo, né? Eu me lembro de algum tempo atrás que os professores faziam greve todos os dias, mas eles não adoeciam eles adoeciam os alunos, que depois tem que deixar o período de férias e ir trabalhar e fazer provas no período que eles estariam de férias. Então eles mudam toda a vida das pessoas, mas porque eles não pensam, porque eles têm o poder, porque eles são como que é? Eles falam, eles usam até o termo seguinte, né? O meu já está pronto, o de vocês é que se virem, porque eles são concursados. Tá vendo? Então altera a saúde mental desde a criança, desde pequeno. Mas o professor, ele não pensa nisso. Ele faz greve como se fosse um direito dele, atrelando, causando a doença na criança, no pai. Ele não pensa nisso, né? Porque aí é culpa do Estado. Ele que briga com o Estado, mas que não prejudica as crianças. Exaustão, né? Quando as pessoas sofrem com estresse, né? É quando eu trabalho muito, né? Não é a jornada de trabalho, é quando eu tenho uma sobrecarga que me leva ao esgotamento mental e me desencadeia a síndrome de burnout, né? De burnout. Aí é aquele negócio, né? Eu começo a negar, começo a ter fome, não ter vontade de dormir, não consigo dormir, é uma tristeza isso aí. Então nós temos quando a gente chega à exaustão. E essa síndrome, né, no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pela Internal Stress Management Association, relata que 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Esse dado aí é dessa ISMA, e é muita gente, 30% de 100 milhões, quase a metade da população está doente. Nós temos que saber como que está acontecendo. Nós não temos só dados, a gente não tem o que está causando isso aí. E a baixa produtividade, trabalhar horas extras afeta o desempenho e a produtividade dos funcionários de maneira negativa. Muito trabalho leva ao estresse e à fadiga, causando uma queda nas habilidades cognitivas. Na verdade, você não... Quando a gente fala da hora extra, né? Hoje as empresas, elas não podem fazer mais que 2 horas extras de trabalho. Então eu não creio que está aí, mas está na forma com que o funcionário também, vamos pensar só o seguinte, né? Quando eu tenho uma sobrecarga de trabalho e baixa produtividade, talvez não está nem só nas horas extras, talvez o funcionário nem faz hora extra, só porque ele não quer trabalhar naquilo, mas ele não tem outra saída para ganhar o dinheiro dele. Isso também leva o estresse e a fadiga. Eu não creio que a hora extra, quando ela é paga, ela incentiva o trabalhador a trabalhar, porque é só 2 horas por dia a mais. E ele não pode fazer tantas horas, né? Ele tem que chegar aquilo ali dentro da CLT. Então a gente está bem assegurado. Então esses estudos, eles trazem uma resposta tendenciosa para a nossa administração. Uma informação que ela é pensada mais no âmbito da sociologia do que da administração em si. Então, mas nós temos que pensar isso, né? Eu fazer uma atividade que eu não gosto,
eu me torno improdutivo, né? Nós temos que pensar nisso aí. Redução do quadro de pessoas, né? O quadro de funcionário é o número total de colaboradores que uma empresa tem, né? Que é a posição que ele ocupa, que eu falei para vocês que devem estar lá na descrição. Algumas situações resultam na diminuição ou no quadro, ou como férias, licença e demissões, né? Aí sim, pô, pessoal, isso acontece, é uma coisa muito complicada. Vamos lá. O seu colega de trabalho pega atestado toda semana. E isso causa um estresse danado, né? Porque o cara fica lá e todo dia ele tem uma dor de cabeça, né? Então a redução disso aí acontece em muitas coisas, né? Esses sinais podem mostrar a necessidade de expandir os atrasos no atendimento de prazos. Se você faltou um dia do trabalho, se eu deixar de postar as aulas e você tiver que fazer a prova, como que você vai fazer? A gente tem que pensar nisso aí. Eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo está afetando em mim ou no outro? Se eu assumir a responsabilidade, eu que a cumpro. Ou então eu que largo e que eu vou embora. Então nós temos que pensar nessa dinâmica do trabalho e deixar de jogar a culpa no outro e pensar no que nós estamos fazendo. Hora extra, não posso fazer. Desculpa, não dá para fazer. Eu não vou pegar essa aula porque eu não tenho condição. Então você tem a condição do não. Mas aí você pensa que o seu trabalho é a única coisa que tem para fazer, que você não tem condição de fazer de outra maneira. Então comece a pensar, comece a ir tomar outros rumos, comece a estudar. Falei que é o conhecimento, que é as habilidades, que é o know-how que vai te levar para onde você quer. E você tem que fazer isso. Aí traz o cronograminha, né? Daí desde o nascimento da cidade, do crescimento das cidades, até os estudos das organizações que a gente está agora nessa psicodinâmica do trabalho. Esse rebaixamento salarial, né, essa redução de salário, isso afeta diretamente, porque desvaloriza, né? Eu estudei tanto, mas as pessoas não querem pagar. Então isso aí é um problema sério, que vai trazer doença para as pessoas. Porque você tem um preço, você pagou um preço, então você tem que pensar nisso aí de maneira coletiva. E hoje a gente tem os múltiplos trabalhos, né? Oferta, tempo, observar, dar uma parcela de força de trabalho que está horas não apenas na ocupação principal, mas também em uma segunda opção. Gente, quem que não está tendo um segundo trabalho? Quem que não está tendo que fazer alguma coisa, sai do trabalho, de repente você tem que vender um bolo, você tem que fazer alguma coisa, porque as coisas estão ficando muito ameaçadas. Nós temos que pensar nisso. E as abordagens para a determinada escolha de uma opção adicional, né? Então eu vou fazer alguma coisa a mais, né, desse trabalho principal. Eu sou professor, mas eu vou escrever um artigo ou eu vou corrigir artigo. Não sei o que eu vou fazer para eu continuar ganhando dinheiro. Porque meus trabalhos, minhas horas só, eu tenho que buscar essa alternativa, né? Esse emprego principal não me dá renda. Então tem os múltiplos trabalhos e hoje está se usando muito, né? Provavelmente o trabalho de carteira assinada numa empresa só vai deixar de existir no futuro, tá? Então as pessoas vão ter que trabalhar 2 ou 3 locais mais e vai também ter respaldo, né? Ele pode trabalhar e ter um tempo de folga, porque essa vantagem salarial, né, de uma ocupação principal, ela pode ser alocada no mercado secundário. E a outra, ele pode ir para os níveis da educação, do passeio e das férias. Então, tudo isso aí a gente busca nessas dinâmicas do trabalho. Aí, essas são as referências. Então, eu falei dos múltiplos trabalhos, dos contratos, rebaixamento do cronograma, da redução, do prolongamento da jornada, das exigências redrobadas e da intensificação do ritmo de trabalho. Isso tudo aconteceu com o impacto da reconfiguração do capitalismo, eu não diria do capitalismo, mas da globalização no mercado de trabalho. Muito obrigado a todos, estudem e sejam felizes.